Olá meninas, sejam bem-vindas a essa live. Hoje a gente vai entender um pouquinho qual é a relação entre a artrose e o infarto do miocárdio e vamos aprender duas formas de reduzir a tendência que a artrose causa. Na verdade, difícil até de entender inicialmente, né? Que relação esquisita é essa, mas ela existe. E aí a gente vai aprender duas formas de reduzir a tendência que a artrose no joelho pode causar ao infarto, certo? Eu garanto para vocês que vocês tanto vão entender essa relação quanto vão aprender essas duas formas de reduzir essa tendência que é tão preocupante, né? Essa relação entre a artrose e a artrose no joelho especificamente e o infarto, ela já é um consenso, né, no mundo dos médicos, na medicina, e ela pode causar outros problemas. A artrose no joelho pode causar outros problemas na saúde geral, além do infarto. Só que hoje eu vou focar nele para a gente não ter uma abundância demais de muita informação e você ficar perdida, e para a gente falar no mais importante, tá? Que essa doença, o infarto, ela mata milhares de pessoas todos os anos ao redor do mundo por vários motivos, tá? E ela é muito preocupante. Então, por isso eu selecionei o infarto para a gente fazer essa relação e para te ensinar essas duas formas de reduzir esses efeitos colaterais, digamos assim, da artrose no joelho, tá bom? Então, primeiro, vamos começar entendendo qual é a relação inicial dessas duas doenças, tá? O mais fácil da gente entender. Existe uma enzima chamada interleucina 6, que ela tanto participa da degradação da cartilagem, quanto ela participa do infarto agudo do miocárdio, fisiologicamente falando, certo? Então, quando uma pessoa está sedentária, ela vai produzir dentro do corpo mais dessa interleucina, dessa enzima, certo? E aí, uma pessoa que tem dor no joelho, uma dor crônica, ela vai tender a ficar parada, não fazer mais atividade física, porque a dor no joelho não permite. E essa vida sedentária vai levar a um aumento do risco do infarto. Por quê? Porque a pessoa vai criando um sobrepeso, né? A gordurinha vai começando a se acumular, principalmente no abdômen, né? Na grande maioria das pessoas. E aí, além de existir o aumento da produção dessa enzima, como a interleucina 6, vai haver também o acúmulo de gordura. E os dois juntos aumentam uma predisposição ao infarto, tá? Essa é a relação mais íntima e mais fácil que tem de explicar, tá? Entre a artrose no joelho e o infarto. E tem outras doenças também, diabetes, câncer, outras doenças que também são muito graves e estão associadas à artrose no joelho, mas a maioria das pessoas nem sabe que essa relação existe, porque é até difícil da gente concatenar como é que um problema no joelho vai dar um problema no coração. Mas, na verdade, essa relação existe, ela é muito íntima, sim, mas a boa notícia é que ela pode ser combatida, tá? Você tem algumas coisas que você pode fazer para evitar que a artrose acabe causando doenças tão graves como essas que eu já citei aqui, tá? Principalmente o infarto, que é o nosso foco de hoje, ok? E assim, o infarto, ele tem vários fatores que podem ser o grande causador, né? Como o genético, por exemplo, que aí não vai ter nada a ver com artrose no joelho, mas ele também pode ser causado por problemas metabólicos que foram adquiridos com os maus hábitos, né? Ao longo dos anos, como comer muita fritura, como o sedentarismo e tal. E aí, uma pessoa que acumulou maus hábitos associado a um problema de artrose no joelho, que a dor vai levar ela a não querer mais fazer atividade física e a começar a engordar, essa pessoa vai ficar com mais tendência, muito mais tendência, não tem como comparar, a ter um infarto do que uma pessoa que não tem esse problema, tá? Essa é apenas uma das relações, certo? Fora isso, se você está sedentário e está com artrose, a ação da enzima interleucina ela vai ser aumentada, porque ela vai estar sendo chamada lá para o pontinho da cartilagem que está com artrose para entrar em atividade e comer aquela cartilagem, tá? E aí, associado a isso, temos a interleucina trabalhando lá no coração também. Pode acontecer por causa do sedentarismo principalmente, tá? E essa é a relação. Agora vamos entender um outro contraponto aqui
que piora ainda mais essa situação. Mas antes de eu continuar, eu vou logo dizendo, tem como corrigir esse problema, tá? Eu vou explicar lá no final da live, então não precisa ficar apavorada. Tem problema, mas tem a solução. Mas vamos entender o problema para você começar a implementar na sua vida a solução, porque sabe o quanto ela é importante, literalmente, para a sua vida, tá? Vamos para o segundo ponto. Todo mundo, absolutamente todo mundo, respira de maneira superficial. Digamos assim, 99% da população, certo? Principalmente as mulheres são mais tendenciosas a respirar superficialmente e isso eu já pude constatar ao longo dos meus quase 20 anos de fisioterapia, trabalhando com Pilates, que é uma técnica que trabalha com respiração, assim como o RPG. Então a gente observa o tronco daquela pessoa respirando, principalmente essa região aqui do externo, ele não sobe, não desce muito, não expande muito, ele é como se fosse travado, tá? Mexe um pouquinho, mas não o tanto que seria desejável, certo? Então, guardando essa informação, praticamente todas as pessoas têm uma respiração superficial. O que é essa respiração superficial e por que ela sobrecarrega o nosso coração e aumenta ainda mais a chance da gente ter um problema de infarto? O nosso pulmão, ele é mais ou menos como se fosse um triângulo, assim, certo? Mais ou menos isso. E aí, a respiração superficial vai levar o ar mais ou menos só aqui, na parte superior do pulmão, que a gente chama de ápice, certo? E a maior parte do pulmão, que é a parte inferior e a parte posterior, ela não é muito bem utilizada, porque o ar não vai até lá, não vai o suficiente, certo? E aí, imagine só uma comparação. Você tem um caminhão bem grande, que pode levar 1 tonelada de areia para algum lugar, e tem um caminhão bem pequenininho, que vai ter que levar essa mesma tonelada de areia para esse mesmo lugar. Quanto mais esse caminhãozinho pequeno vai ter que se esforçar para fazer o mesmo trabalho do caminhão grande, né? Muito mais. É a mesma coisa que acontece com o nosso coração. A gente coloca pouco oxigênio para dentro do corpo e o coração acaba tendo que bater mais para fazer o mesmo trabalho que ele faria se a gente respirasse um pouquinho melhor, tá? E isso é o que a gente chama de sobrecarregar o coração. Ele tem que bater mais vezes para levar uma quantidade pelo menos minimamente suficiente para todas as células do corpo. Agora vamos imaginar todo o nosso corpo, da cabeça até os pés, essa máquina enorme, e dentro dela todas as células, absolutamente todas as células precisando de oxigênio para funcionar bem. Imaginou? Agora pensa todas essas células recebendo pouco oxigênio. Como é que esse corpo está trabalhando bem, né? Fica difícil. Então o coração tem que suprir essa redução da quantidade de oxigênio que a gente inspira, certo? E infelizmente a grande maioria das pessoas nem sabe desse problema. E aí essa respiração superficial com o tempo também acaba desenvolvendo doenças como hipertensão, o próprio infarto, dependendo da qualidade de vida da pessoa, até se é homem ou mulher também interfere, vários fatores vão interferir aqui. Mas, no geral, esse problema de respiração superficial traz problemas à saúde, sim, ao longo dos anos, certo? Aí vamos associar tudo isso. O sedentarismo, que aumenta a interleucina 6, que é degradadora da cartilagem e também participa do infarto. O aumento da gordura abdominal, que também traz o problema do infarto, né, para a nossa vida, assim, aumenta a tendência. E a nossa respiração superficial. Tudo isso associado. Imagina se associado a isso tudo você se alimenta mal. Imagina se associado a isso tudo você não quer fazer atividade física. Olha a chance enorme que aparece na vida de uma pessoa dessa ter um infarto, né? Então a gente tem que saber o que fazer para reverter esse quadro e tem que trabalhar nesse sentido, porque a tendência realmente é muito forte, tá? E aí é nesse ponto que a gente vai bater daqui a pouco. Mas vamos primeiro entender. O corpo, ele precisa aumentar essa quantidade de oxigênio, pelo menos em algum momento do dia, para que as células possam matar a fome, digamos assim, de oxigênio, certo?
E aí, para isso, é muito simples resolver esse problema e você pode incluir no seu dia a dia, na sua rotina, uma técnicazinha só de exercício respiratório para resolver esse problema, certo? E depois que você fizer esse exercício, não pode ser mais simples, você vai perceber a diferença no seu corpo. O corpo vai relaxar, porque as células vão pensar assim, que alívio, finalmente eu estou bem suprida de oxigênio. Tá bom? Então vamos fazer esse exercício agora. E aí todo dia, absolutamente todos os dias, um depois do outro. Faça esse mesmo exercício que a gente vai fazer agora para resolver esse problema de oxigenação insuficiente, tá bom? Vamos fazer um relaxamento primeiro do corpo, tá? Você vai ficar sentadinha, encosta bem a coluna para ajudar no relaxamento. E aí, de preferência, se você tiver com a roupa apertada, solte o botão, abra o botão do seu short, se for uma saia, baixa um pouquinho a saia, porque eu vou precisar que a barriga se movimente, tá bom? Então, você vai fechar a boca e vai inspirar bem profundamente só pelo nariz. E aí, pode soltar o ar de novo. Quando você inspirar só pelo nariz, você vai colocar a mãozinha aqui e a outra mão na barriga e vai sentir tanto essa regiãozinha aqui subindo, quanto a barriga indo para frente. Enquanto a barriga está indo para frente, o seu diafragma vai estar descendo na direção do assoalho pélvico. E isso vai aumentar a expansibilidade do pulmão, que estava todo travadinho e encolhidinho aqui. Quando você respira mais fundo, ele expande. Até o pulmão dá uma relaxada, porque consegue expandir mais, além daquele pontinho pequeno que ele tá se mexendo, né? Aquela amplitude pequena. E aí você vai fazer isso. Inspira pelo nariz. Sente que está subindo aqui o externo, sente que a barriguinha está indo para frente e que o diafragma está descendo. Inspira até o máximo. E aí para, segura a respiração 3 segundos, o ar lá dentro. 1, 2, 3 e solta. E aí quando você soltar o ar, solte com a boca aberta, agora sim, só que nunca, nunca, nunca soprando. Não, boca relaxada. Certo? Tanto isso vai aumentar o relaxamento do seu corpo, quanto vai otimizar a saída do ar. Ou seja, vai otimizar a troca ventilatória e vai melhorar a oxigenação lá dentro do nosso corpo, tá bom? Vai fazer uma limpeza maior do dióxido de carbono que está lá dentro do corpo. Então, maravilhoso expirar com a boca relaxada. Essa musculatura aqui não vai ficar tensionada, tá? Que também é muito bom não tensioná-la. Então, essa respiração tem que ser com a boca entreaberta mais relaxada, tá? E lembre-se sempre disso, porque apesar de eu falar muito, minhas alunas faziam muito a respiração soprando, por mais que eu dissesse que era para relaxar. Então, tem que se concentrar nisso, porque é quase automático a gente querer soltar o ar pela boca, ok? Então, vamos fazer mais 2 vezes. Inspira pelo nariz. Segura 3 segundos. 1, 2, 3, solta pela boca. O máximo que puder. E mais uma vez, inspira. Segura. 1, 2, 3 e solta. Isso. Se você fez o exercício corretamente, com certeza absoluta, a sua musculatura já está mais relaxada agora. Então, não precisa de muita coisa para você conseguir melhorar essa oxigenação, tá? Você pode fazer esse exercício umas 10 vezes por dia só, que já vale muito a pena, já ajuda bastante a melhorar a oxigenação do nosso corpo diária, certo? E aí você pode escolher o horário, assim que acordar ou quando for dormir. E fique fazendo sempre no mesmo horário para evitar esquecer, tá? Crie esse hábito de melhorar a sua respiração. Tanto o coração vai agradecer, quanto os pulmões, porque vão conseguir uma expansibilidade melhor. E a melhor parte vem agora. Se algum dia você precisar fazer qualquer tipo de tratamento de doenças respiratórias, se você tiver esse treino de expansibilidade do pulmão anterior, você vai tender a se recuperar mais rápido e a sentir menos os sintomas da doença. E aí imagina, gente, num momento como esse, de pandemia, de uma doença respiratória, e você conseguir fazer esse treino
é muito bom, porque é um auxílio a mais na busca que a gente está agora, né, desenfreada, de tentar minimizar ao máximo os sintomas que essa doença horrível causa, né? Principalmente evitar o pior, que é a morte causada pela Covid, né? Então, eu não estou falando isso à toa. Um especialista respiratório norte-americano, Robert Littman, ele estava trabalhando no hospital, atendendo pessoas com Covid, e ele percebeu isso, que as pessoas que tinham um padrão respiratório melhor, que faziam exercício respiratório ou por yoga, ou por pilates, ou qualquer coisa que trabalhava a respiração, e essa pessoa tinha uma boa expansibilidade, ela tanto sofria muito menos com os sintomas, quanto não morria, enquanto que as outras tinham mais casos de morte e de sofrimento mais prolongado e mais intenso com a doença. Então, isso realmente faz a diferença. Se você tem um pulmão mais fortalecido e mais trabalhado, melhor, tá? Se um dia precisar, claro que ninguém quer nunca precisar de uma coisa dessa, mas se houver necessidade, você está melhor preparada e vai se recuperar, provavelmente, com mais facilidade e vai sentir com menos intensidade os sintomas, tá? Então, essa foi a primeira forma da gente reduzir o problema, não é? Da sobrecarga do coração. E a segunda forma é, obviamente, fazer atividade física aeróbica. Porque os exercícios aeróbicos não só aumentam a circulação sanguínea, quanto fortalecem o coração, tá? E aí, bombardeando mais o sangue, o problema da oxigenação também melhora. Só que aqui a gente vai ter um probleminha. Se você faz uma atividade física aeróbica respirando errado, você pode estar piorando a situação ao invés de melhorando, tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que não fumava, se alimentava super bem, fazia corrida quase todos os dias, magro, saudável, tudo. E eu acho que foi antes de 60 anos de idade, com 50 e poucos. Ele morreu de infarto. E por que foi que aconteceu isso com ele? Todo mundo ficou se perguntando, não existia predisposição genética e tal, simplesmente porque ele corria sem orientação profissional e respirava errado. E aí o coração sempre sofrendo aquela sobrecarga, porque ele respirava muito errado, tinha uma respiração muito superficial, provavelmente tinha essa respiração superficial também, e aí a grande chance disso ter acontecido é enorme, né? Se você conversar com qualquer professor de educação física e for falar, eu quero correr, por exemplo, a primeira coisa que ele vai dizer é, você tem que ser orientado, porque você tem que respirar corretamente para poder correr. Não é ir e pronto, e acabou. A caminhada já é um pouco mais fácil, tá? Porque você não vai precisar de uma intensidade tão grande de oxigênio, o coração não vai ser tão solicitado quanto a corrida. Mas mesmo assim, a caminhada só vai dar um efeito realmente benéfico de fortalecimento do coração e melhora da circulação se você souber fazer o controle da velocidade, da distância que você vai percorrer, do tempo, saber qual é o melhor para você, certo? Eu vejo muita gente saindo por aí, simplesmente vai caminhar e pronto. Na verdade, é melhor fazer isso do que não fazer nada. Com certeza é melhor. Mas a gente tem que procurar otimizar tudo aquilo que a gente faz para o nosso corpo para conseguir resultados mais eficazes, mais importantes, tá? E como aqui a gente está falando do coração, né? Que ninguém quer sofrer nenhuma doença cardíaca, então vale muito a pena a gente focar nesse ponto e tentar trabalhar para fazer o melhor possível por ele, tá bom? Então, meninas, essa foi a relação, tá? Entre a artrose no joelho e o infarto. Ela realmente existe. A gente não pode negligenciar a questão da atividade física, certo? Pelos motivos que eu já falei, existem muitas coisas corroborando para causar problemas maiores na nossa saúde geral do corpo. Então, não deixe a dor no seu joelho lhe travar sempre. Assim que a dor melhorar, que você sair da crise, procure entrar em atividade, tá? Sempre que tiver alguma chance e ainda consegue subir a escada, em vez de ir pelo elevador, vá subindo as escadas. Subir a escada é um exercício aeróbico que ajuda, certo? Então, sempre procure estar em movimento, movimentando o corpo, para evitar ao máximo essa questão do parar de se movimentar por causa da dor, certo? E assim,
tudo que você puder fazer também para aliviar a dor o mais rápido possível, faça também, certo? Entre num tratamento de fisioterapia numa clínica, quando chegar em casa, procure continuar esse tratamento de alguma forma, fazendo algum tipo de analgesia, que eu já ensinei várias aqui, né? Várias formas de você fazer analgesia em casa. Então, foque no tratamento, não deixe para lá, não se acomode, não ache que não pode fazer mais nada. E principalmente, acima de tudo, pelo amor de Deus, não fique dependendo só de remédios, certo? Jamais pense nisso, ok? Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Mais uma vez, quem tiver dúvida é só entrar em contato comigo, pode perguntar nos comentários ou falar inbox, tá? No Messenger ou no direct, que eu vou responder com o maior prazer, tá joia? Um beijão, até a próxima live.